Em meio à vasta e misteriosa tapeçaria da existência, nossa jornada se inicia não com um estrondo de trovão, mas com um sussurro cósmico, uma faísca primordial que, acreditamos, deu origem a tudo o que conhecemos. Do átomo que, em seu furor inicial, liberou a energia que moldaria galáxias, ao sopro divino que, segundo os relatos mais antigos, infundiu vida e propósito na poeira primordial, buscamos desvendar os fios intrincados dessa narrativa épica. Este não é um conto sobre a mera sucessão de eventos, mas uma exploração profunda da busca humana por significado, uma odisseia que atravessa milênios, impulsionada por uma fé inabalável e pela esperança de um propósito maior. O universo, em sua imensidão, parece guardar segredos que apenas a compreensão de uma fé autêntica pode desvelar. O que nos conecta a essa força invisível que rege o cosmos? Como a matéria inerte se tornou palco de consciência, de amor, de sacrifício? Nossa investigação parte de um ponto onde a ciência e a fé se encontram, não em conflito, mas em um diálogo silencioso e reverente. Se olharmos para trás, para os primórdios, é impossível ignorar a recorrência de um tema central, a intervenção de um poder transcendente, um plano que se desenrola mesmo através de cataclismos e promessas. A história que nos propomos a narrar é a da humanidade em sua relação com o divino, uma saga de altos e baixos, de quedas e ascensões, sempre marcada pela busca por uma conexão que transcenda o efêmero. A própria criação, com suas leis físicas e sua beleza estonteante, clama por um Criador. A ordem que percebemos no caos aparente é um reflexo de uma inteligência superior, um design que aponta para uma origem intencional. Essa tapeçaria cósmica, que se estende do infinitesimal ao infinito, é o nosso ponto de partida. A partir dessa fundação universal, voltamos nossos olhos para a história humana, onde a busca por significado se torna mais palpável, mais íntima. O dilúvio, que lavou a Terra, não foi apenas um evento de destruição, mas um ponto de virada, um reinício imposto por um juízo divino, prenunciando a necessidade de purificação e renovação. A partir das águas que cobriram o mundo, emergiu uma nova esperança, uma aliança selada com Noé, a primeira de muitas promessas que ecoariam através do tempo. Essas promessas não eram meros acenos do destino, mas marcos de um pacto, de um relacionamento em construção entre o Criador e sua criação. A promessa sussurrada a Abraão, um homem que ousou crer no impossível, estabeleceu as bases de uma linhagem, de um povo escolhido para carregar uma luz em meio às trevas. Essa fé, a de Abraão, é um farol, demonstrando que a confiança em um plano divino, mesmo quando incompreensível, é a chave para desbloquear um futuro inimaginável. O desenrolar dessa narrativa nos conduz a momentos cruciais onde a vontade divina se manifesta de forma ainda mais explícita. As leis dadas a Moisés no Monte Sinai não foram apenas um código moral e social, mas um guia para a santidade, um caminho para a proximidade com Deus, demonstrando que a obediência é uma forma de adoração e reconhecimento de sua soberania. E em meio às lutas e triunfos desse povo, a voz dos poetas e profetas ecoou através dos salmos de Davi, expressando a profundidade da alma humana em sua adoração, em seu desespero, em sua esperança, revelando um Deus que é tanto transcendente quanto íntimo, que ouve as preces e se compadece das aflições de seus filhos. Cada salmo é um eco dessa busca incessante por um sentido mais profundo, uma súplica por compreensão e um testemunho do poder transformador da fé. A nossa jornada, portanto, se configura como uma tapeçaria, onde a ciência nos mostra o como da criação, mas a fé nos revela o porquê. Ela nos convida a olhar para além das leis naturais e a contemplar a inteligência e o amor que as fundamentam. Do átomo que explodiu, da poeira que se tornou vida, até o sopro divino que deu consciência, cada elemento é uma peça desse quebra-cabeça cósmico. O dilúvio, a promessa a Abraão, as leis a Moisés, os salmos de Davi, todos esses são capítulos de uma história maior, a história da relação de Deus com a humanidade, uma história de redenção que se estende desde o início dos tempos até um futuro glorioso. É essa jornada épica, marcada pela fé e pela busca por significado, que nos propomos a desvendar, convidando você a redescobrir a narrativa mais antiga e poderosa já contada.
A saga de fé não se restringe aos momentos de revelação divina ou à assinatura de pactos eternos. Ela se manifesta com igual intensidade nas adversidades que moldam o caráter e a compreensão humana. Após o cataclismo do dilúvio, que redesenhou paisagens e aniquilou uma era, a aliança estabelecida não apagou a fragilidade inerente à condição humana. Pelo contrário, a promessa de que tais águas jamais consumiriam toda a vida serviu como um lembrete constante da misericórdia divina, mas também da responsabilidade de se viver de acordo com os princípios que sustentam a ordem estabelecida. É nesse contexto de renovação cautelosa que a figura de Abraão ganha destaque, não como um mero receptor de promessas, mas como o paradigma da fé ativa. Sua jornada para terras desconhecidas, guiada por uma voz que lhe prometia descendência e uma nação, exigia uma confiança que transcendia a lógica e o conforto do conhecido. Ele não apenas acreditou em Deus, ele atuou com base nessa crença, deixando para trás sua terra natal, seus parentes e todas as seguranças materiais. Prosseguindo nesse caminho de testes, a experiência de Abraão exemplifica a natureza prática da fé. A promessa de se tornar pai de muitas nações parecia um eco distante quando confrontada com a esterilidade de sua esposa Sara. Contudo, foi precisamente nesse deserto de expectativas humanas que a fé encontrou seu terreno mais fértil. A orientação divina para Abraão não se limitava a decretos, mas incluía uma parceria dinâmica, onde a obediência e a confiança eram respondidas com revelações mais profundas e um crescimento progressivo da compreensão do propósito divino. Assim, a narrativa se aprofunda na compreensão de que a fé não é uma aceitação passiva de verdades, mas um compromisso dinâmico, uma jornada contínua de entrega e aprendizado. É um princípio que se aplica a nós hoje quando nos deparamos com as esterilidades de nossas próprias vidas, os momentos em que as promessas parecem distantes ou inalcançáveis. Ademais, a fé, em sua essência, desvela a capacidade humana de transcender o determinismo material e abraçar o sobrenatural. As leis que seriam posteriormente reveladas a Moisés, por exemplo, não surgiram como um conjunto de regras arbitrárias, mas como um reflexo da própria santidade de Deus, um caminho delineado para que um povo imperfeito pudesse se relacionar com um Deus perfeito. Esse percurso, desde a promessa a um único homem até a edificação de uma nação sob uma lei divina, revela a estratégia divina de trabalhar através de indivíduos e comunidades para cumprir propósitos cósmicos. A cada passo, o homem é chamado a ir além de suas próprias limitações, a confiar em uma força que opera para além do visível e do tangível, a reconhecer que as verdadeiras vitórias são conquistadas não pela força humana, mas pela submissão à vontade divina. A história de Davi, por exemplo, que de um pastor humilde se tornou rei, ressalta essa verdade, demonstrando que a ascensão não se deu por méritos próprios, mas por um coração fiel e uma confiança inabalável no Senhor. A fé, ao ser vivida na prática, revela uma dimensão de perseverança que se ergue diante das mais severas provações, transformando o deserto existencial em um campo de florescimento espiritual. Essa resiliência não nasce do acaso, mas de uma compreensão profunda de que os desafios não são obstáculos intransponíveis, mas sim fornalhas onde a fé é refinada. Assim como um metal precioso é purificado pelo fogo para atingir seu brilho máximo, a alma humana submetida às chamas das dificuldades emerge com uma força e clareza renovadas. O indivíduo que, diante da perda devastadora, escolhe agradecer em vez de amaldiçoar, está ativamente tecendo os fios de sua esperança em meio ao luto. Essa postura não é uma negação da dor, mas uma afirmação poderosa de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz divina permanece acessível, guiando os passos. Adentrando mais fundo nesse processo, percebemos que a fé em ação requer uma clareza de propósito que vai além da mera sobrevivência. Ela implica um discernimento contínuo das diretrizes divinas, um ajuste constante da bússola interior em relação aos valores eternos. Para o líder que se vê confrontado com decisões difíceis que afetam sua comunidade, a sabedoria não reside apenas em estratégias pragmáticas, mas na capacidade de alinhar essas escolhas com princípios de justiça e compaixão. Essa sintonia fina com o plano maior exige uma escuta atenta, uma abertura para a orientação que pode se manifestar de forma sutis, em um livro, em uma conversa sincera ou no silêncio contemplativo.
É nesse espaço de receptividade que as leis divinas, dadas a Moisés, por exemplo, transcendem o papel de mandamentos externos, tornando-se princípios internalizados que moldam o caráter e a visão de mundo. Em contrapartida, a tentação de se apegar a seguranças terrenas, mesmo quando a jornada chama para o desconhecido, representa um desafio persistente. A segurança de um emprego estável, a previsibilidade de um lar familiar são âncoras importantes em nossas vidas. No entanto, quando o chamado divino aponta para um serviço que exige o abandono dessas comodidades, a fé é chamada a provar seu valor supremo. É a coragem de um missionário que deixa sua terra natal para servir em um país estrangeiro, confiando que o sustento virá não de sua própria provisão, mas da generosidade divina, manifestada através de outras pessoas. Essa renúncia calculada, longe de ser um ato de imprudência, é uma demonstração de confiança madura na providência, um testemunho de que o amor ao próximo e a obediência a Deus possuem um valor intrínseco que supera os bens materiais. Além disso, a prática da fé se manifesta na humildade de reconhecer as próprias limitações e, consequentemente, de buscar o auxílio que transcende a capacidade humana. Os salmos de Davi, que tantas vezes expressam angústia e súplica, não são sinais de fraqueza, mas de uma profunda autoconsciência da dependência do divino. Para o artista que luta contra o bloqueio criativo, essa humildade se traduz em não se desesperar com a falta de inspiração imediata, mas em persistir na busca, confiando que a fonte da criatividade, por mais obscurecida que pareça, não secou. Essa persistência humilde, muitas vezes, precede um momento de clareza, quando novas ideias e insights fluem livremente. É a demonstração de que a fé não remove os desafios, mas capacita a enfrentá-los com uma perspectiva de esperança, sabendo que cada etapa da jornada, mesmo as mais árduas, contribui para a tapeçaria maior da existência. O ato de se entregar ao desígnio divino, quando despojado de qualquer viés de interesse próprio, revela uma faceta de liberdade inesperada. A libertação das amarras da incerteza e do controle inerentes à condição humana não é uma rendição à impotência, mas uma ascensão à maestria sobre as próprias reações emocionais. Ao invés de lutar incessantemente contra as marés da vida, buscando controlar cada onda, a alma que se volta para a fé aprende a navegar com a correnteza, confiando que um leme invisível guia a embarcação. Essa confiança não é cega. Ela é forjada na experiência de que os desfechos, por mais inesperados que sejam, frequentemente servem a um propósito de aprendizado e crescimento que, de outra forma, seria inatingível. Pensemos na jornada de um artesão que, ao moldar a argila, permite que a forma emerja pela interação das mãos e da matéria, sem impor uma rigidez que a quebraria. Da mesma forma, a fé nos ensina a interagir com os eventos da vida, permitindo que o desígnio divino se manifeste através de nossas ações e reações. Adicionalmente, a profunda confiança na providência transcende a mera aceitação de eventos futuros. Ela se manifesta na capacidade de encontrar gratidão no presente, mesmo em meio a circunstâncias desafiadoras. Essa gratidão ativa, que não espera pelas condições ideais para florescer, é um antídoto poderoso contra o desespero e a murmuração. É a atitude de quem, ao receber um pequeno grão de trigo, já vê o potencial de uma colheita abundante, nutrindo a esperança mesmo quando a terra parece estéril. Essa perspectiva transforma a percepção do sofrimento não como um fim em si mesmo, mas como um catalisador para a resiliência e a compaixão. Agora, considere como essa abordagem pode ser aplicada quando você se encontra diante de perdas financeiras inesperadas. Em vez de se afogar na autopiedade, é possível discernir lições sobre a efemeridade dos bens materiais e fortalecer os laços de solidariedade. Outro sim, o desenvolvimento da fé revela a importância de se cultivar um olhar do coração, capaz de perceber as nuances espirituais que escapam à análise puramente racional. A história de indivíduos que, em meio à grande adversidade, encontraram um sentido profundo e transformador, muitas vezes nos mostra que a chave não estava na mudança das circunstâncias externas, mas na metamorfose interna. Essas transformações são impulsionadas por uma convicção inabalável de que existe uma ordem subjacente, uma inteligência amorosa que orquestra os eventos para um bem maior, mesmo quando este é invisível aos nossos olhos.
Essa clareza interior permite navegar por tempestades com um senso de propósito, sabendo que cada revés é, em última instância, um degrau em uma escada ascendente. Por conseguinte, a prática da entrega e da confiança no plano divino não anula a responsabilidade individual de agir com diligência e sabedoria. Pelo contrário, ela a eleva. A fé autêntica não incentiva a passividade, mas sim a ação inspirada e consciente. É o agricultor que, após semear com esperança, cuida diligentemente de suas lavouras, confiando que o crescimento virá do sol e da chuva, mas também do seu próprio trabalho árduo. Essa interação entre a ação humana e a intervenção divina cria um ciclo virtuoso de responsabilidade e esperança. Diante de um projeto profissional desafiador, por exemplo, a fé nos impulsiona a dedicar o nosso melhor esforço, a buscar conhecimento e a inovar, ao mesmo tempo em que reconhecemos que o sucesso final está nas mãos de um poder superior que pode abrir portas e nos guiar. A revelação, quando alcançada através da fé, abre um horizonte de compreensão que transcende a mera apreensão intelectual. É uma iluminação experiencial. Não se trata de adquirir um novo conjunto de informações, mas de uma transformação na própria maneira de perceber a realidade. Considere como um astrônomo, após anos de observação e cálculo, pode subitamente vislumbrar um padrão cósmico antes oculto. Essa epifania não é apenas o acúmulo de dados, mas a reorganização de todo o seu quadro de referência, permitindo-lhe interpretar as estrelas de uma forma radicalmente nova. Da mesma forma, a fé, ao nos expor a uma perspectiva divina, nos capacita a ver os eventos cotidianos sob uma luz diferente, revelando propósitos ocultos e conexões que antes passavam despercebidas. Essa apreensão intuitiva do sagrado não nega a razão, mas a complementa, permitindo uma compreensão mais holística e significativa da existência. Além disso, essa nova percepção nos permite discernir a natureza da verdadeira recompensa, que muitas vezes se manifesta de maneiras não convencionais. A busca por tesouros materiais, embora natural, pode obscurecer o valor inestimável das virtudes cultivadas ao longo do caminho. Imagine um alpinista que, após um árduo percurso, alcança o cume de uma montanha. A conquista física é significativa, mas o verdadeiro prêmio reside na força, na resiliência e na clareza mental que ele desenvolveu durante a escalada. De modo análogo, a fé, ao nos ensinar que as vitórias mais duradouras não são os bens que acumulamos, mas as qualidades que refinamos em nosso caráter. A paciência em meio à espera, a compaixão diante do sofrimento alheio, a integridade em face da tentação. São essas virtudes, forjadas no crisol da experiência e nutridas pela convicção em um plano maior, que constituem a riqueza mais profunda. Nesse sentido, a experiência de sequestrar a espada, metaforicamente falando, refere-se à aquisição de um conhecimento ou uma habilidade transformadora, que é resultado direto de uma confrontação corajosa com a adversidade, guiada pela fé. Não se trata de um roubo, mas de um aprendizado profundo obtido através de um teste significativo. Pense em um guerreiro que, após ser gravemente ferido em batalha, aprende a usar suas limitações físicas a seu favor, desenvolvendo novas estratégias e uma força interior que o torna mais formidável do que antes. Essa aquisição não é um mero acúmulo de táticas, mas uma metamorfose pessoal, impulsionada pela necessidade e pela perseverança. Assim, a fé nos equipa com a capacidade de extrair sabedoria e resiliência das experiências mais desafiadoras, transformando o que parecia uma derrota em uma fonte de poder e discernimento. Nesse sentido, a experiência de sequestrar a espada, metaforicamente falando, refere-se à aquisição de um conhecimento ou uma habilidade transformadora, que é resultado direto de uma confrontação corajosa com a adversidade guiada pela fé. Não se trata de um roubo, mas de um aprendizado profundo obtido através de um teste significativo. Pense em um guerreiro que, após ser gravemente ferido em batalha, aprende a usar suas limitações físicas a seu favor, desenvolvendo novas estratégias e uma força interior que o torna mais formidável do que antes. Essa aquisição não é um mero acúmulo de táticas, mas uma metamorfose pessoal impulsionada pela necessidade e pela perseverança. Assim,
A fé nos equipa com a capacidade de extrair sabedoria e resiliência das experiências mais desafiadoras, transformando o que parecia uma derrota em uma fonte de poder e discernimento. Portanto, a recompensa, em sua forma mais pura, é a própria transformação. É o desenvolvimento de um caráter que reflete os ideais divinos, uma internalização de princípios que nos capacita a viver com propósito e significado. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta um período de incerteza profissional. A verdadeira recompensa pode não ser a garantia de um novo emprego imediato, mas o desenvolvimento de uma maior confiança em suas habilidades, a descoberta de recursos internos que você desconhecia possuir e a capacidade de manter a esperança e a serenidade diante do desconhecido. Essa conquista interior, embora invisível aos olhos do mundo, é um tesouro inestimável, um testemunho do poder transformador da fé quando confrontada com os desafios da vida, preparando o terreno para as etapas seguintes da jornada. O legado da fé se solidifica não apenas nas grandes narrativas de redenção, mas também na sutil reconfiguração da percepção humana diante das provações. Em vez de se fixar na perda tangível, a alma que abraça a fé aprende a discernir os ganhos intangíveis, as novas perspectivas que emergem do que, à primeira vista, parece ser um despojamento. Pensemos na capacidade que surge de oferecer consolo a outros após vivenciarmos o luto. Essa empatia profunda e essa habilidade de partilhar a esperança não existiam antes da experiência da dor. Assim, o que foi tomado em termos de segurança material foi retornado em termos de profundidade relacional e sabedoria emocional. É uma troca que não se quantifica em bens, mas se mede em resiliência e em uma compreensão mais rica da condição humana, demonstrando que a verdadeira vitória não está em evitar a perda, mas em transformá-la. Ademais, essa transformação interna se manifesta na habilidade de encontrar propósito em tarefas aparentemente mundanas. A rotina diária, muitas vezes vista como um fardo, pode se tornar um campo de manifestação da fé quando encarada como um serviço, uma oportunidade de impactar o mundo ao redor de maneira positiva. Considere o ato de cultivar um jardim. Além da produção de alimentos, há o aprendizado sobre paciência, sobre os ciclos naturais e sobre a interdependência de todos os seres vivos. Cada rega, cada capina, torna-se um ato de fé na continuidade da vida e na promessa de que o esforço dedicado florescerá. Consequentemente, a perspectiva muda de uma mera obrigação para uma prática sagrada, onde a dedicação e o cuidado se tornam expressões tangíveis da crença em um plano maior que sustenta toda a existência, conferindo significado até mesmo aos gestos mais simples. Em outra perspectiva, a fé nos capacita a reinterpretar os fracassos, não como sentenças definitivas, mas como degraus essenciais para o crescimento. Em vez de se deter na amargura de um projeto que não obteve o sucesso esperado, a pessoa guiada pela fé pode analisar os erros cometidos, extrair lições valiosas e utilizá-las como alicerce para futuras empreitadas. Essa recontextualização do insucesso, como um componente instrutivo e não destrutivo da jornada, permite uma liberdade libertadora. Agora, imagine que você se encontra em uma situação onde uma iniciativa profissional não alcançou os resultados desejados. Em vez de sucumbir ao desânimo, a fé o impulsiona a desconstruir o processo, identificar os pontos de melhoria e reformular sua abordagem, fortalecido pela experiência adquirida, transformando um aparente revés em um trampolim para o avanço. Outro sim, a maturidade da fé se revela na capacidade de antecipar e mitigar dificuldades futuras, não por um dom profético, mas por uma sabedoria adquirida através da observação atenta dos padrões divinos e humanos. Isso implica em desenvolver uma sensibilidade para reconhecer sinais de alerta, seja em relacionamentos interpessoais, seja em decisões financeiras, e agir proativamente para evitar ou minimizar possíveis danos.
Pense em um navegador experiente que, ao observar a mudança na coloração do céu e a direção do vento, ajusta as velas de seu barco antes que a tempestade se intensifique. Essa prudência, informada pela fé e pela experiência, é um testemunho da aplicação prática dos princípios espirituais na vida cotidiana, protegendo não apenas a si mesmo, mas também aqueles que dependem de suas decisões. Dessa forma, a fé se torna não apenas um refúgio em tempos de crise, mas um guia proativo para navegar com segurança pelas águas da vida. A redenção, em sua manifestação mais profunda, transcende a mera abolição de pecados. Ela se revela na restauração da dignidade e no restabelecimento de um propósito genuíno. Ao contrário de um mero perdão superficial, essa restauração opera em um nível ontológico, reconfigurando a identidade do indivíduo para que ele reflita o ideal original pretendido pelo Criador. Pensemos na arte da restauração de um afresco antigo. Não se trata apenas de cobrir as falhas, mas de trazer de volta à luz a beleza e a mensagem originais da obra, utilizando técnicas e materiais que respeitam sua integridade histórica. Da mesma forma, a redenção divina não apaga o passado, mas o recontextualiza, permitindo que as marcas da experiência contribuam para a profundidade e a riqueza do ser restaurado, conferindo-lhe uma nova visão de seu lugar no cosmos. Outro aspecto crucial reside na capacitação para o serviço. A redenção não é um fim em si mesma, um estado de gozo passivo, mas o prelúdio para uma vida de contribuição ativa e significativa. Uma vez que a barreira do pecado é removida, o caminho se abre para que os dons e talentos individuais sejam plenamente expressos, servindo como instrumentos de transformação no mundo. Considere um rio que, após ser represado por décadas, tem suas comportas abertas. A água liberada não apenas flui, mas irriga terras antissecas, move turbinas e sustenta a vida ao longo de seu curso. Essa energia revitalizada, antes contida, agora irriga a existência e possibilita um legado de abundância. Outro aspecto crucial reside na capacitação para o serviço. A redenção não é um fim em si mesma, um estado de gozo passivo, mas o prelúdio para uma vida de contribuição ativa e significativa. Uma vez que a barreira do pecado é removida, o caminho se abre para que os dons e talentos individuais sejam plenamente expressos, servindo como instrumentos de transformação no mundo. Considere um rio que, após ser represado por décadas, tem suas comportadoras abertas. A água liberada não apenas flui, mas irriga terras antissecas, move turbinas e sustenta a vida ao longo de seu curso. Essa energia revitalizada, antes contida, agora irriga a existência e possibilita um legado de abundância. Essa liberação de potencial, inerente ao processo redentor, capacita o indivíduo a se tornar um agente de cura e restauração em suas esferas de influência, refletindo a própria natureza criativa e generosa do divino. Além disso, a redenção opera como um catalisador para o desmantelamento de estruturas de opressão internalizadas. Muitas vezes, as cicatrizes de experiências passadas, sejam elas pessoais ou coletivas, criam barreiras psicológicas que limitam a percepção de si mesmo e do mundo. A redenção divina, ao confrontar e dissolver essas crenças limitantes, permite que o indivíduo se veja com os olhos do Criador, livre de julgamentos autoimpostos ou herdados. Agora, imagine uma pessoa que, após sofrer abuso, carrega um fardo de vergonha e autodepreciação. A redenção atua como um processo de desconstrução dessa narrativa internalizada, substituindo a vergonha por um senso de valor inerente e inabalável. Esse desmantelamento das prisões mentais abre espaço para que a verdadeira identidade, criada à imagem divina, possa florescer plenamente, permitindo uma interação mais autêntica e livre com o mundo. Consequentemente, a experiência redentora fomenta uma compreensão radicalmente nova da interconexão entre todos os seres. Quando liberado das amarras do egoísmo e da separação, o indivíduo passa a perceber que o bem-estar próprio está intrinsecamente ligado ao bem-estar do todo. Essa consciência ampliada promove um senso de responsabilidade coletiva e um impulso natural para agir em prol da justiça e da harmonia social.
Pensemos na teoria dos sistemas complexos, onde a alteração de um único elemento pode reverberar por toda a rede, influenciando o comportamento do sistema como um todo. Da mesma forma, a transformação individual promovida pela redenção tem o poder de iniciar uma cadeia de positividade, inspirando e capacitando outros a buscarem suas próprias jornadas de restauração e a contribuírem para um ambiente mais compassivo e equitativo. Essa interdependência redescoberta é um testemunho do desígnio original de unidade que permeia a criação. A promessa de um lar eterno, inerente à narrativa de redenção, não se refere a uma recompensa após a vida, mas a uma profunda mudança de perspectiva que redefine a existência aqui e agora. É o reconhecimento de que o verdadeiro lar não é um local geográfico ou um estado futuro, mas uma conexão intrínseca com o divino, uma dimensão de pertencimento que transcende as limitações do espaço e do tempo. Essa compreensão nos liberta da ansiedade de buscar segurança em posses transitórias ou em conquistas efêmeras. Agora, considere como essa realidade se aplica quando você se depara com a instabilidade em sua carreira. Em vez de se desesperar com a perda do emprego, a percepção de um lar eterno permite ancorar sua identidade não em seu cargo, mas em seu valor intrínseco como criatura amada, encontrando um senso de estabilidade que nenhuma demissão pode abalar. Além disso, a vitória que aponta para esse lar eterno é uma conquista interior, um trunfo sobre as próprias limitações e medos. Não se trata de dominar circunstâncias externas, mas de cultivar uma força interior que nos permite permanecer firmes diante das tempestades da vida. Pense na imagem de um barco que, embora balançado pelas ondas, mantém seu leme firme e sua direção inabalável. Essa resiliência é fruto de um alinhamento com princípios que são eternos e não com as flutuações do mundo material. Consequentemente, a verdadeira vitória reside na capacidade de manter a paz e a integridade em meio ao caos, confiando que a orientação divina nos conduzirá através das provações, independentemente das aparências externas. Outro sim, essa perspectiva do lar eterno e da vitória interior transforma nossa compreensão do sofrimento. Em vez de ser um sinal de abandono divino, a adversidade passa a ser vista como um processo de refinamento, uma oportunidade para fortalecer a fé e aprofundar o caráter. É como um ourives que, ao aquecer o ouro, não visa destruí-lo, mas purificá-lo de suas impurezas, revelando seu brilho intrínseco. De maneira análoga, as dificuldades da vida, quando enfrentadas com uma perspectiva redentora, servem para polir o espírito, revelando a força e a beleza que já residem em nós. Isso nos capacita a encarar os desafios não como maldições, mas como degraus para um amadurecimento espiritual. Ademais, a promessa de um amanhã de glória inimaginável não é uma descrição de um paraíso futuro utópico, mas um convite para experimentar desde já a expansão de consciência que a fé proporciona. É a descoberta de que o potencial humano, quando alinhado com o desígnio divino, é ilimitado. Pense em um músico que, ao dominar uma nova técnica, expande seu repertório e sua capacidade expressiva de formas antes impensáveis. Essa mesma expansão se aplica à esfera espiritual. Quanto mais nos aprofundamos na conexão com o divino, mais descobrimos capacidades e visões que transcendem nossas limitações anteriores. Essa descoberta contínua, essa expansão do horizonte interior é a antecipação da glória que nos aguarda. Por fim, essa narrativa épica de redenção convida a uma redescoberta pessoal, um reengajamento com a história que moldou a humanidade e continua a ecoar em nossas vidas. Não se trata de uma mera repetição de antigas crenças, mas de uma reinterpretação viva e dinâmica, onde os princípios eternos encontram novas aplicações em nosso mundo contemporâneo. É como revisitar uma obra de arte clássica com novos olhos. A beleza fundamental permanece, mas a apreciação se aprofunda à luz de nossas próprias experiências e conhecimentos. Essa redescoberta nos capacita a viver com um propósito renovado, honrando o legado do passado enquanto abraçamos as promessas de um futuro glorioso moldado pela fé e pela ação inspirada.
O cerne da experiência redentora manifesta-se na emancipação de velhas cadeias de comportamento, abrindo caminho para um florescimento de virtudes dantes adormecidas. Essa libertação não se confunde com a simples ausência de restrições externas, mas sim com a conquista de um domínio interno sobre impulsos destrutivos e padrões de pensamento nocivos. Imagine um escultor que, ao remover o excesso de pedra bruta, revela a forma esteticamente harmoniosa que já existia latente no bloco. De maneira análoga, a redenção opera na remoção das escamas que obscurecem a visão interior, permitindo que qualidades como a compaixão ativa, a generosidade desinteressada e a perseverança inabalável venham à tona e definam a interação com o mundo. Além disso, essa renovação interior fomenta uma profunda reavaliação das prioridades existenciais. Diante da clareza recém-adquirida sobre o valor intrínseco da vida e a efemeridade das conquistas materiais, o indivíduo é impelido a realocar sua energia e foco para empreendimentos de maior substância e durabilidade. Considere um explorador que, após passar anos em busca de um tesouro físico, descobre que a verdadeira riqueza reside nas paisagens deslumbrantes que contemplou e nas conexões humanas que estabeleceu ao longo da jornada. Essa mudança de perspectiva, de uma busca por gratificação externa para um cultivo de contentamento interno, transforma a relação com os desafios cotidianos, convertendo-os de obstáculos em oportunidades de crescimento e de manifestação de um caráter mais íntegro. Outro sim, a redenção instaura uma nova lógica de relacionamento, pautada pela empatia e pelo reconhecimento da humanidade compartilhada. Quando as barreiras do egoísmo são dissolvidas, emerge uma capacidade genuína de se colocar no lugar do outro, compreendendo suas lutas e aspirações como se fossem próprias. Pense em um músico que, ao dominar a arte da improvisação, não apenas expressa sua individualidade, mas também estabelece um diálogo melódico com outros instrumentistas, criando uma harmonia coletiva que enriquece a experiência de todos. Essa sinergia interpessoal, oriunda da experiência redentora, desmantela a competição predatória e fomenta um espírito de colaboração, onde o sucesso de um impulsiona o progresso do outro, num ciclo virtuoso de mútua edificação. Ademais, essa transformação interior confere uma resiliência notável diante das adversidades da vida. Ao invés de se abater diante de reveses, o indivíduo redimido desenvolve a capacidade de extrair lições valiosas das experiências dolorosas, utilizando-as como trampolins para um crescimento ainda maior. Imagine um rio cujas margens foram erodidas por enchentes passadas. Essas margens, em vez de enfraquecerem, tornam-se mais firmes, capazes de canalizar as futuras correntezas com maior controle e direcionamento. Além disso, essa transformação interior confere uma resiliência notável diante das adversidades da vida. Ao invés de se abater diante de reveses, o indivíduo redimido desenvolve a capacidade de extrair lições valiosas das experiências dolorosas, utilizando-as como trampolins para um crescimento ainda maior. Imagine um rio cujas margens foram erodidas por enchentes passadas. Essas margens, em vez de enfraquecerem, tornam-se mais firmes, capazes de canalizar as futuras correntezas com maior controle e direcionamento. Assim, as provações, quando confrontadas com uma perspectiva redentora, não representam um fim, mas sim um convite para o fortalecimento do caráter e o aprofundamento da sabedoria, pavimentando o caminho para um amanhã onde a esperança floresce mesmo em terrenos antes considerados estéreis. A promessa de um lar eterno desvela-se não como um refúgio futuro, mas como a descoberta de uma cidadania celestial que se manifesta aqui e agora. Essa perspectiva transcende a mera noção de um lugar físico. É a compreensão de que nossa verdadeira identidade e pertencimento residem em uma conexão inabalável com o divino, uma dimensão de segurança que não se abala pelas vicissitudes terrenos. Essa cidadania celestial nos liberta da incessante busca por validação em conquistas passageiras ou em status efêmeros. Pensemos em um embaixador que, em solo estrangeiro, representa uma nação soberana. Sua autoridade e identidade não derivam do país que visita, mas da pátria que representa. Da mesma forma, a fé nos concede a cidadania celestial, ancorando nosso senso de valor em algo que transcende as circunstâncias mutáveis do mundo.
Essa realidade transforma nossa interação com os desafios mundanos, pois a segurança fundamental já foi estabelecida, permitindo uma abordagem mais corajosa e desprendida. Além disso, a vitória apontada para esse lar eterno é uma conquista interna, um domínio progressivo sobre os impulsos egocêntricos e os receios que nos acorrentam. Não se trata de subjugar o mundo exterior, mas de cultivar uma fortaleza interior onde a paz e a serenidade prevalecem mesmo em meio às tribulações. Observemos um navio robusto que, embora sacudido por ondas violentas, mantém sua integridade estrutural e sua rota definida. Essa resiliência é o fruto de um alinhamento com princípios imutáveis e não com as marés flutuantes da existência material. Consequentemente, a verdadeira vitória reside na capacidade de preservar a equanimidade e a clareza de propósito, independentemente das aparências externas, confiando na direção que emana de uma fonte superior. Outro sim, essa concepção do lar eterno e da vitória interior recontextualiza a experiência do sofrimento. Longe de ser um indicativo de desfavor divino, a adversidade é percebida como um cadinho purificador, uma oportunidade para fortalecer a confiança e aprofundar o caráter. Imaginemos um ourives que, ao submeter o ouro ao fogo, não busca sua destruição, mas sim a eliminação de suas impurezas, permitindo que seu brilho intrínseco ressurja com mais intensidade. De modo análogo, as provações da vida, quando encaradas com uma perspectiva redentora, atuam como agentes de lapidação do espírito, revelando a força e a beleza latentes em nossa essência, capacitando-nos a encarar as dificuldades não como sentenças, mas como degraus essenciais para um amadurecimento espiritual. Ademais, a promessa de um amanhã de glória inimaginável não é uma mera descrição de um paraíso futuro, mas um convite para experimentarmos desde já a expansão de consciência que a fé possibilita. É a descoberta de que o potencial humano, quando em sintonia com o desígnio divino, é vasto e ilimitado. Pensemos em um músico que, ao dominar uma nova técnica instrumental, expande seu universo expressivo de maneiras antes insuspeitadas. Essa mesma expansão se aplica à esfera espiritual. Quanto mais cultivamos a conexão com o divino, mais desvendamos capacidades e vislumbres que superam nossas limitações anteriores. Essa revelação progressiva, essa ampliação do horizonte interior, constitui a antecipação da glória que, em sua plenitude, nos aguarda. Por fim, essa narrativa épica de redenção nos convoca a uma redescoberta pessoal, um reengajamento com a história que moldou a humanidade e que continua a ressoar em nossas vidas. Não se trata de uma simples repetição de dogmas antigos, mas de uma reinterpretação viva e dinâmica, onde os princípios eternos encontram novas ressonâncias em nosso contexto contemporâneo. É como revisitar uma obra de arte clássica com uma maturidade recém-adquirida. A beleza essencial permanece, mas a apreciação se aprofunda à luz de nossas próprias experiências e saberes acumulados. Essa redescoberta nos capacita a viver com um renovado senso de propósito, honrando o legado do passado, ao mesmo tempo em que abraçamos as promessas de um futuro glorioso, forjado pela fé e pela ação inspirada. À medida que contemplamos a vastidão do caminho percorrido, percebemos que os ecos das jornadas individuais e coletivas se entrelaçam, formando uma tapeçaria de significado cada vez mais rica. As provações enfrentadas, longe de serem meros obstáculos, revelaram-se como os fios que tecem a fortaleza do caráter, aprimorando a percepção e fortalecendo os laços que nos unem a um propósito maior. Essa convergência de experiências que atravessam tempos e contextos diversos apontam para uma verdade subjacente. A busca incessante por um sentido que transcende o efêmero é um impulso intrínseco à própria condição humana, um chamado silencioso que ressoa através das eras. Nessa perspectiva, os momentos de aparente desconstrução ou perda, quando vistos sob a luz de uma fé amadurecida, não representam um fim, mas sim um prelúdio para uma reconstrução mais sólida e autêntica. A erosão causada pelas tempestades, que poderia parecer destrutiva, na verdade molda a paisagem, revelando novas formas e potencializando a resiliência.
Assim, as feridas do passado, em vez de serem cicatrizes de derrota, transformam-se em mapas de sabedoria, guias que nos orientam para futuros mais conscientes e plenos. A jornada nos ensina que a verdadeira medida de um caminho reside não na ausência de dificuldades, mas na capacidade de emergir delas transformado, com uma compreensão mais profunda de nosso lugar no cosmos. As apreciações nos ensinam que a verdadeira medida de um caminho reside não na ausência de dificuldades, mas na capacidade de emergir delas transformado, com uma compreensão mais profunda de nosso lugar no cosmos. Ao observarmos como as diferentes facetas da experiência humana se harmonizam, percebemos que os desafios individuais espelham, em microescala, as grandes narrativas de esperança e redenção. Cada lição aprendida, cada virtude cultivada, cada passo dado em direção a um ideal superior contribui para a melodia geral de uma existência dotada de significado. Essa sinfonia de vivências, que emana de um núcleo de propósito divino, convida a uma reflexão sobre o efeito cumulativo de nossas escolhas e atitudes. O que antes parecia fragmentado, agora se revela como partes integrantes de um todo coerente e inspirador, apontando para um desfecho que ressoa com a promessa de continuidade e glória. Refletindo sobre esta jornada até aqui, somos impelidos a considerar as implicações profundas desta convergência, preparando o terreno para a compreensão final de um legado que transcende o tempo. A jornada que empreendemos, desde a fagulha primordial que deu origem à existência até o sopro divino que infundiu vida e propósito, desvenda uma tapeçaria cósmica onde cada fio, cada cor, ecoa uma narrativa de busca incessante por significado. Não se trata apenas de uma crônica de eventos passados, mas de um convite à contemplação da profunda interconexão entre o infinitesimal e o infinito, entre a matéria e o espírito. O átomo que explodiu e as leis que regem o universo, o dilúvio que purificou a terra e a promessa sussurrada a Abraão, as leis que moldaram uma nação e os salmos que expressaram a alma humana, cada passo desta saga épica ressalta a busca humana por um elo transcendente. Essa busca, inerente à nossa condição, encontra seu ápice não na compreensão intelectual, mas na vivência transformadora da fé, que nos capacita a vislumbrar um propósito que vai além do visível. Essa fé, testada e refinada nas fornalhas das adversidades, revela-se como o alicerce sobre o qual se ergue a esperança mais resiliente. As promessas divinas, longe de serem meras aspirações etéreas, concretizam-se em atos de coragem, na perseverança humilde e na gratidão que floresce mesmo em meio ao deserto da incerteza. A luz que irrompeu na manjedoura não foi apenas um evento histórico, mas o farol que ilumina a possibilidade de redenção em cada coração. O amor que transformou o deserto em esperança ecoa na capacidade humana de encontrar significado na renúncia, de ver a abundância na simplicidade e de agir com compaixão, mesmo quando as circunstâncias externas parecem desfavoráveis. Cada ato de bondade, cada escolha em favor do bem, torna-se um reflexo desse amor transformador, um testemunho de que o verdadeiro poder reside na entrega e na confiança. O sacrifício que rompeu as sombras é o ápice dessa narrativa de redenção, um ato que não apenas redime o passado, mas redefine o presente e aponta para um futuro de glória inimaginável. Essa vitória não é a ausência de luta, mas a superação interior que nos capacita a enfrentar as tempestades da vida com serenidade e propósito. A verdadeira cidadania que abraçamos não se confina a fronteiras geográficas ou a estruturas passageiras. Ela reside em uma conexão intrínseca com o divino, uma dimensão de pertencimento que nos confere uma liberdade inabalável. Essa perspectiva transforma a maneira como encaramos o sofrimento, não como um sinal de abandono, mas como um processo de purificação que revela nosso brilho intrínseco. As lições aprendidas, as virtudes cultivadas, os atos de amor praticados, tudo isso compõe a verdadeira riqueza, um tesouro que o tempo não pode corroer e que ecoa para além da existência terrena. A prática genuína de tudo o que desvendamos começa agora, em cada instante, em cada escolha. A história mais antiga e poderosa já contada não é um mero registro do passado, mas um convite vivo para que a sua própria narrativa se teça com os fios da fé, da esperança e do amor.
Que o eco desta jornada inspire em você a coragem de redescobrir seu propósito, a força de transformar adversidades em oportunidades e a sabedoria de reconhecer a presença divina em cada aspecto de sua existência. Que a luz desta história ilumine seus caminhos, moldando seu presente e prometendo um amanhã onde a glória do amor divino se revela em plenitude. A jornada continua e cada passo seu é um ato de fé, um testemunho vivo da tapeçaria que, juntos, continuamos a tecer.